Amém. Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. Coloca para nós aí na tela, por favor. E tem muito evento para nós aí, hein? Vamos ter o nosso bazar. Eu quero pedir para você correr atrás de roupas, amém? De objetos, também não será só roupas, será objetos, eletrodomésticos, tudo, tá? De repente você quer trocar a sua geladeira, né? Você já traz para o bazar a sua e compra uma maior, amém? Glória a Deus. Então vamos estar trazendo, irmãos, porque nós precisamos fazer um ótimo bazar, amém? No bazar também vai ter comes e bebes, vai ter quicão, vai ter bolo, vai ter suco, brigadeiro. Quem sabe fazer brigadeiro aí? Querem falar, né? Mas todo mundo sabe, principalmente as mulheres, né? Faz um brigadeiro que agora você vai fazer não para você comer, para você trazer aqui para o bazar. Amém? Hebreus 5, verso 11, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante, curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que neste momento o teu Espírito, meu Deus, possa trazer paz ao nosso coração, revelação ao nosso coração, que possamos, ó Deus, compreender as Escrituras Sagradas, aquilo que a Tua Palavra, aquilo que o Teu Espírito vai nos falar essa noite. Estamos aqui, ó Deus, abertos à Tua Palavra, queremos aprender contigo, Senhor. Fica conosco e nos ensina a Tua Palavra, no nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa parte aqui, nós vamos ver o capítulo 6 daqui a pouco, mas a Bíblia está colocando aqui dois tipos de pessoa, dois tipos de crente. Aqueles que são meninos ainda na fé e aqueles que já eram para ser maduros na fé. Você sabe que quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, né? Aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos como crianças, amém? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é um bebê naquele instante, você está nascendo para Deus, quem está entendendo? Você está iniciando a sua caminhada, você está dando os primeiros passos. Você já viu quando uma criança começa a querer andar? O que o pai faz? O que a mãe faz? Incentiva a criança a andar, sim ou não? Antigamente tinha andajá. Existe isso ainda hoje? Mas eu acho que hoje é pouco utilizado, não é? Não? Estão usando bastante ainda? Não sei, mas vamos supor que não exista mais. O que os pais fazem? Eles incentivam a criança, é ou não é? Eles sabem que a criança vai correr um risco de cair, sim ou não? Mas a mãe pega assim os dedinhos, a criança segura e ela vai caminhando com a criança, ou solta a criança. E os primeiros passos da criança emocionam os pais, é ou não é verdade? Quem lembra desse tempo? Olha, já está andando, né, Dai? O Zac fez isso recente, né? Ele andava, agora ele corre na hora do lanche e pega o lanche da célula. Mas a gente lembra que quando os nossos filhos davam os primeiros passos, a gente se alegrava e incentivava eles, amém? Uma pessoa, quando ela começa a sua caminhada cristã,
ela é como uma criança. Ela não sabe muita coisa, ela não sabe quase nada. E ela vem para a igreja, e ela participa do culto, e ela vai para a célula, ela participa, e ela vai aprendendo. É ou não é? Você vai descobrindo, olha o que a palavra diz. Olha, eu achava que conhecia, mas nunca soube disso. E aí você vai aprendendo, pouco a pouco, a palavra de Deus. Mas a Bíblia está dizendo assim, verso 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ou seja, é normal que o aprendizado ele tenha um processo. Sim ou não? Você entra lá na escola, né, no jardim, depois você vai para o primário, e aí ano após ano você vai subindo ali de séries, não é assim? Então, no reino de Deus, é a mesma coisa. A pessoa chega na igreja e ela começa a aprender os primeiros ensinos, os princípios elementares da palavra de Deus. É ou não é? Olha, agora você é uma nova criatura, você tem que evitar falar palavrão, né? Você não pode mais andar com aquelas pessoas que vivem enchendo a cara. Não é que é proibido, é que não vai fazer bem para você. Agora você tem que passar a orar, você tem que agora meditar na Bíblia, e aí você vai aprendendo, vai pô-lo em prática, e você vai crescendo, diga amém. Amém. A gente vai evoluindo, vai crescendo. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, no verso 12, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. É óbvio que uma pessoa com 2 meses de igreja, 3 meses de igreja, 6 meses de igreja, ela não tem experiência. É verdade ou não é? Ela não compreende muita coisa, ela está aprendendo. Amém? Agora, se você comparar alguém que já está há 3 anos na igreja, 4 anos na igreja, 5 anos na igreja, essa pessoa já compreende muita coisa, sim ou não? Sim. Ou já era para compreender. Amém? Está dando para entender até aqui? Já era para compreender como funciona o reino de Deus. Amém? Como funcionam os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, como deve se comportar na casa de Deus, como deve ser a sua vida, né, na sociedade, o seu testemunho, a sua maneira de agir, de falar, sim ou não? Sim. Então, uma pessoa que já tem mais tempo, ela compreende mais. Verso 14: pois o alimento sólido é para os adultos, os quais, preste atenção nessa parte, pelo exercício constante, diga exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Amém? Ou seja, o novo convertido, ele não tem ainda o discernimento. Ele não sabe que andar com fulano é perigoso para ele. Ele não sabe que certas práticas não convêm mais a ele, porque ele está iniciando, ele está começando a sua vida, a sua caminhada cristã. Agora, uma pessoa que já tem um tempo com o Senhor, que já está 1 ano, 2 anos, 3 anos, ouvindo a palavra de Deus, envolvido nas reuniões da célula, trabalhando na obra do Senhor, cuidando de pessoas, essa pessoa já tem o entendimento, sim ou não? Sim. Ou era para ter, porque o verso 14 diz que pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto. O que traz a maturidade para uma pessoa? É a prática da palavra. É exercitar aquilo que ela aprendeu.
é pôr em prática aquilo que ela está ouvindo, que ela está lendo na Bíblia, que ela está aprendendo com Deus, que ela está sendo ensinado na igreja, que ela está aprendendo na célula, é colocar essas coisas em prática. Por isso a Bíblia vai dizer que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. Você já viu uma pessoa com 18 anos que parece uma criança? Sim, principalmente hoje em dia. Hoje em dia tá mais difícil, na minha opinião. Sério, eu acho que nós, pais, precisamos muito de sabedoria, muito de Deus, muito da palavra de Deus. Porque senão a gente vai criar homens meninos. Isso serve para as mulheres também. Pessoas que não amadureceram. Estou falando na vida comum. O que na fé não é diferente. É possível ter pessoas que estão 10 anos na igreja, mas elas não têm o discernimento do bem e do mal. Elas não sabem que aquilo é perigoso, que deve evitar aquilo outro, que não deve frequentar lugar tal, que tem que tomar cuidado com quem anda, o que conversa, mesmo tendo muito tempo. O que a Bíblia está comparando? Essas pessoas já eram para ser mestres, já eram para estar ensinando outros. Quem está compreendendo? Já era para estar cuidando de outros, mas ainda é necessário ter o leite para elas. É lindo a fase do novo convertido. Vocês estão entendendo? É muito bonito quando a pessoa se entrega para Jesus, não importa a idade. Um senhor de 70 anos vem aqui na frente, aceita Jesus. Uau, que milagre, que bênção. Você vai ensinar aquela pessoa com muito respeito, vai sentar com ela, vai orar com ela, vai ensinar a palavra para ela. E vai ser muito tremendo. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que pessoas que eram para já estar em outro nível, continuam lá atrás. Jesus queria estar usando a vida da pessoa, mas ela está parada, estacionada, esperando o leite. Irmãos, a evolução é algo comum, natural da vida. Sim ou não? Sim. Você vai carregar o seu filho de 12, 14, 18 anos no seu colo? Se ele é perfeito de saúde? Não. Amém? Você não vai preparar uma mamada, aí vai pingar assim. Quem já fez isso? Pinga. Lembra depois, né? Você não vai lavar a mão, né? Não é assim que a gente faz. Eu fazia assim. Agora já tá bom. João, 18 anos, vem cá. Sua mamada está pronta. Lá vem o João. Isso é feio ou não é? Isso não combina, irmãos. Isso é feio. Não cola. Então, na vida espiritual não é diferente. Ai, é porque eu não estou preparado. Quanto tempo você conhece Jesus? Há quanto tempo você caminha com Jesus? O que falta para você se dispor e ser usado por Jesus? Ah, é porque, sabe, eu tenho medo do chifrudo. Aqueles que são de Deus, o chifrudo não toca. É isso que está escrito na Bíblia. É isso que está escrito na Bíblia. Capítulo 6, a partir do verso 1. Portanto, deixemos os ensinamentos, os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, diga maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim,
Faremos se Deus o permitir. Verso 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O que a Bíblia está dizendo? Se a pessoa já conhece a Cristo, já teve experiência com o Espírito Santo, já provou das coisas de Deus, já fez a obra de Deus, já se envolveu no reino de Deus, e quando a Bíblia diz que caiu, ou seja, abandonou o Senhor, e virou as costas para o Senhor, o que podemos fazer por uma pessoa dessa? O que é possível fazer por alguém que conhece Deus? Eu não estou dizendo pessoas que dizem que conhecem. Aqui são pessoas que tiveram experiência com Deus, profundas. Está dando para entender? É isso que Hebreus está dizendo. Não é uma pessoa que foi lá na igreja, ficou 2 meses e saiu. Não é isso. São pessoas que experimentaram do poder de Deus, que tiveram experiências com Deus, que Deus marcou a vida daquela pessoa. O versículo 7 diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Diga amém. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Diga misericórdia. Quando Jesus explica a parábola do semeador, ele diz que a semente é e a terra somos nós. Vamos ler mais uma vez esses 2 versos, 7 e o 8. Porque aqui no 7 é um tipo de terra. Amém? No 8 é um outro tipo de terra. Então observe: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultiva e recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoado, seu fim é ser queimada. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque a terra, não se engane, somos nós. Amém? Então nós, como povo de Deus, como filho de Deus, que tipo de terra nós somos? O que está brotando em nós? Será que a terra é boa, está dando colheita, está dando frutos, ou está brotando ali ervas daninhas, espinhos? O que está brotando na vida daqueles que conhecem a Deus? Daqueles que têm experiência com Deus, daqueles que caminham com Deus. Quantos aqui caminham com Deus? Levanta a mão para me ver. Glória a Deus. Então é para nós essa palavra. Amém? Então observe que a terra, para gerar frutos, quantos aqui querem ser uma árvore frutífera? Amém. Uma terra boa. Amém. Então é isso que Deus tem para nós. Amém? Deus quer a sua vida sendo próspera. Deus quer o seu casamento sendo abençoado. Deus quer a sua família sendo abençoada. Deus quer ver você de cabeça erguida, sorrindo, cantando. Amém? Tendo sonhos, projetos. É assim que Deus os quer, irmãos. Sim ou não? É isso que Deus tem para nós. Verso 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, olha só, nós somos cheios de informações, recebemos orações, recebemos palavra, lemos a Bíblia, oramos na nossa casa. É assim ou não é a vida do cristão? É para ser. Amém? Ah, pastor, mas você não falou dos desafios. Desafios todos têm. É ou não é verdade? Todo mundo tem desafios. Faz parte da vida.
Mas o que essa boa terra faz? Olha só, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, quantos querem colher? Amém. Então observe que a Bíblia está dizendo aqueles que a cultivam. Quem sabe o que é cultivar uma terra? É prepará-la, sim ou não? É trabalhar a terra. Então muitas pessoas querem ter resultados, mas não preparam a terra. Muitas pessoas querem colher frutos, mas não plantam as sementes. Muitas pessoas querem ter êxito, querem ser felizes, mas não estão cultivando a terra. Por exemplo, um casamento. Como é que um casamento vai ter êxito? Como é que um casamento vai ser feliz? Como é que o casamento vai ter a bênção de Deus? Tem que preparar a terra, tem que cultivar a terra, tem que investir no casamento, tem que ter relacionamento, tem que ter muito diálogo, tem que ter respeito, tem que ser fiel, tem que haver honra. Se não houver essas coisas, o que esse casamento vai produzir? Erva daninha, espinho, aí, sai para lá, né? Tem que ter um investimento, sim ou não? Sim. A vida cristã não é diferente. Tem que ter um investimento. Se você não investir na sua vida com Deus, você vai ser mais um que vai estar esperando leite todo domingo aqui. E aí? Cadê a mamadeira? Está pronta? Pastor, o senhor não vai vir na minha casa não, trazer meu leitinho? Você precisa crescer, amadurecer, evoluir. Sabe por quê? Porque se nós não crescermos, o diabo bagunça a nossa vida. Por quê? Porque já passou o tempo de amadurecer. Sabia? Já passou. Não pode casar, depois dizer assim, vou voltar para a casa da mamãe. Não, macho, não vai não. Tu é casado agora. Não é verdade? Por isso, pais, treinem os seus filhos. Amém? Amém. Treinem os seus filhos. Tenham diálogo com eles. Saiu da casa, já era. Deixa teu pai e tua mãe. Não adianta. Mas o seu casamento vai ser uma bênção. Amém? Então, o que nós temos que fazer? Cultivar. Irmãos, Deus é um Deus abençoador. Amém. Só alguns acreditaram. Deus é um Deus galardoador. Amém. Ele gosta de recompensar, Ele gosta da alegria. Amém? Um casamento feliz de verdade glorifica a Deus. Amém. Sabia disso? Quando a família está ajustada, ela vai glorificar a Deus. Agora, quando não está, não vai glorificar a Deus. E qual é a vontade de Deus? Que a casa, a família, o casamento glorifique a Deus. Amém. É isso, esse é o plano do Senhor. Versículo 9, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Quem é que ajuda os outros? Alguém que já cresceu, alguém que já desenvolveu, alguém que está caminhando com o Senhor, alguém que está crescendo no processo. Vocês estão compreendendo? Porque uma criança não pode ajudar alguém. É ou não é? Não tem como. Se você não desenvolver na sua fé, você nunca vai poder fazer algo por alguém. Entende? E o chamado de Deus é para que você sirva o outro. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então nós precisamos evoluir, crescer, caminhar, porque senão você pode se tornar aquele que sempre precisa de oração,
sempre precisa de uma palavra, sempre precisa de algo. E nunca vai ser aquele que vai dar a palavra, que vai orar pelo outro, que vai ajudar o outro. Está dando para compreender? Ou seja, a graça, irmãos, é dar, é dar, é dar. Amém? Porque quando você só recebe, tem algo de errado com você. Tem algo de errado. Tem como vir aqui me ajudar? Amém. Aquele irmão vai lá. Ou aquele casal vai lá. Ou aquele pastor vai lá. Ou aquela pastora vai lá. Ou aquele líder vai lá. Ora com o irmão, né? Aí traz ali, como que eu posso dizer? Apazigua aquela guerra. Uma vez eu e minha esposa fomos resolver um problema de um casal. E o quarto era daqui até ali, aquela parede, ou menos. Era um lugar bem pequeno, parecia um ringue, irmãos. Falei, meu Deus, tem um lutador, não fica girando assim? Que já assistiu o UFC? Me ajuda aí, Eduardo. Né? Ele fica... Só que tinha uma cama no meio do quarto. Falei, e agora? Aí, a pastora lá e ela, eu e o rapaz aqui. E a gente orando, né? Aconselhando, lê uma palavra e dando... Daqui a pouco, vai pegar. Falei, pelo amor de Deus, mano, e agora? Mulher muito brava. Falei, Jesus, é muito pequeno aqui, não vai dar se ela pular em cima dele. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa vai, ajuda, aconselha. Só que aquele casal, ou aquela criatura, ou aquele irmão, ele precisa aprender. Amém? Passar por guerra no casamento, todo mundo passa. Sim ou não? Sim. Eu já passei por guerras no meu casamento. Já precisei de oração. Já precisei do meu líder ali aconselhando, orando por nós. Só que a gente precisa crescer, meu irmão. Amém? Amém. Crescer porque Deus conta conosco. Deus conta conosco. E a gente precisa amadurecer para que Deus possa nos usar, para a gente abençoar a vida de outros. E claro, para a nossa vida mudar também. É ou não é verdade? Quem é que quer viver a mesma vida sempre? Ninguém. Verso 10, já li o verso 10, 11, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, diga negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Irmãos, nós somos muito impacientes. É ou não é verdade? Sim. Muitas vezes as pessoas abandonam Jesus porque não estão vendo nada acontecer. Olha, eu estou 3 meses na igreja e aquele cara não muda. Olha, eu já estou 6 meses aqui, aquela mulher, só o Senhor vendo. Eu estou 1 ano na igreja, eu não vejo as bênçãos de Deus na minha vida. Olha, Deus ainda não me curou. Irmãos, aprenda uma coisa. Não desista de Deus nunca. Não importa quanto tempo demore. Não importa se Deus ainda não fez. Não perca a sua fé. Não perca a esperança. Tem pessoas que deixam de acreditar em Deus. Elas até vêm para a igreja, mas não creem mais no milagre de Deus. Elas até participam das orações, mas sabe, parece que elas estão anestesiadas. Elas não conseguem enxergar o milagre, elas não conseguem ver a terra prometida, elas não conseguem entender que Deus vai dar vitória para que elas derrotem os gigantes da terra e tomem posse da terra. Amém? Porque a terra que Moisés mandou Caleb e Josué espiar tinha gigantes. Qual foi o relatório que os dois trouxeram? Os dois não, os 12. Josué e Caleb tiveram um relatório, olha, a terra é boa, mana leite e mel, tem gigante, mas nós vamos derrotar eles. Então veja qual o relatório você tem da vida, da sua casa, da sua família. Os outros 10 falaram, olha, sem chance, os caras são muito grandes, vão matar nós. Qual é o teu relatório da tua vida? Sabe, pastor, está bem difícil, né? Né? É nada, Deus vai dar a vitória e acabou. Amém. Porque isso é fé, irmãos. E não importa o tempo. Não importa, o tempo não é conosco, o tempo é com Deus. Amém.
Amém? O tempo é com Deus. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem a fé, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Quem foi que recebeu essa herança por meio da fé e da paciência? Versículo 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os teus descendentes. Amém? E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. O que Deus falou para Abraão? Esteja certo. O que é estar certo? É estar certo. Não é isso? Olha, esteja certo que vai dar certo. Então você já está crendo que já deu certo. Amém. Isso é fé. Amém? Foi o que Deus disse para Abraão. Deixa eu ler mais uma vez aqui o verso 14. Dizendo: esteja certo que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Se você está na presença de Deus e não está certo de que Deus vai transformar a sua história, não vale a pena servir a Deus. Porque aonde entra a dúvida, sai a fé. Sabia? Porque a fé é a certeza daquilo que você espera. Hebreus 11:1. É a certeza. Como é que está a tua vida? Não está muito bem. Amém. Mas você tem que estar certo que vai ficar bem. Amém? Como é que está a sua situação? Como é que está teu casamento? Não está muito bem, mas estou orando e acreditando que vai ficar tudo bem. Como é que está teu marido? Olha, não está indo muito bem, mas eu estou orando e eu creio que ele vai se converter. E a mulher, idem. Amém? É assim que nós temos que viver, porque se vivermos de outra forma, não estamos vivendo pela fé. E o que a Bíblia diz? Que a gente não deve andar por vista, mas por fé. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O que é retroceder? É sair da igreja? Não. Retroceder é você estar aqui sem fé. Isso é retroceder. Eu vou para o culto, mas eu vou por ir. Eu não sei, a vida não muda mesmo, é doença, é sem dinheiro, é confusão, mas eu vou. Você tem que vir acreditando que a tempestade vai passar. Amém? Você tem que acreditar, independente do que você está vivendo, independente do que você está enfrentando. Pastor, eu estou numa situação que eu não tenho nem dinheiro para ofertar. Você tem que vir e declarar que, olha, eu ainda vou ofertar muito, porque Deus vai mudar a minha história. Pastor, eu estou vindo de tão longe a pé, ou sei lá, de Uber, mas eu creio que eu vou comprar o meu carro. E claro, você vai ter que trabalhar a terra para isso. Amém? Porque Deus vai trabalhar, né? Deus vai fazer brotar naqueles que trabalham a terra. Amém? Continuando, versículo 15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Porque também, queridos, precisamos entender que tem o tempo. Amém? Tem um tempo. Às vezes você quer no seu tempo. Às vezes uma mulher quer mudar o homem do jeito dela. Às vezes você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Enquanto você tentar fazer do seu jeito, você não vai ter resultado. Não é verdade, meu amor? Você tentou também mudar eu? Eu era ruinzinho, né? Mas não dá certo. Quem faz tudo é Deus. Você tem que preparar a terra. Prepara a terra da sua casa, com oração, com louvor. Prepara a terra do seu coração, sendo mais mansa, mais humilde. Serve mais a Deus, obedece mais a Deus, faz mais a vontade de Deus.
faz a obra de Deus. Enquanto você se dedica às coisas de Deus, Ele trabalha por você. Ele faz isso, porque Deus é fiel. Amém? Capítulo 9 de Hebreus, versículo 27 e 28, diz assim: da mesma forma, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Quem sabia disso? A Bíblia diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos nós estaremos diante do Senhor após a morte dessa vida aqui na terra. Você sabia disso ou achava que esse corpo ia durar para sempre? Ele vai ficar aqui. A Bíblia diz que o homem veio do pó, e para o pó voltará. Amém? Mas enquanto isso, tu cuida desse corpo aí. Versículo 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, diga uma só vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Amém? Lembra que lá em Hebreus capítulo 6, a Bíblia está dizendo que se uma pessoa cair novamente, não resta sacrifícios, porque Cristo morreu só uma vez, Ele não vai morrer mais uma. E agora, pastor, o que eu faço? Você se arrepende e volta para Ele, seja lá quem for, aonde tiver, que vida tiver. Se a pessoa teve uma experiência com Cristo, corre e volta para Ele, enquanto Ele não volta, porque o dia que Ele voltar, Ele não virá mais para morrer, para pagar pecado. Ele já fez isso. E Hebreus vai dizer que foi aberto um novo caminho, aonde todos nós temos acesso. Diga glória a Deus. Um novo caminho foi aberto através da morte de Cristo. Ou seja, qualquer ser humano pode se achegar a Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Amém? Volta para Deus, confessa o pecado, se arrepende, muda de vida e vai viver uma nova história com o Senhor. Porque Cristo virá mais uma vez, mas não para pagar pecados. Amém? Mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem é que está aguardando Cristo? Aquele que está perseverando, aquele que está desenvolvendo, aquele que está caminhando no processo, entendendo a palavra, obedecendo a palavra, praticando a palavra, querendo aprender mais, servindo na casa de Deus, amém? Se consertando dos seus erros. É esses que estão aguardando a Jesus, amém? Porque 1 Timóteo 4 diz que muitos apostatarão da fé. E é isso que diz aqui o tema aqui de Hebreus capítulo 5, verso 11, advertência contra apostasia. O que é apostasia? Quem já ouviu falar sobre apostatar da fé? Apostasia é a renúncia da crença, o abandono da fé. Isso é apostasia. A pessoa renuncia, não quero mais saber disso. Ela abre mão da fé, ela vai vivendo de qualquer jeito, não obedece princípios, não pratica a palavra, não se arrepende, não confessa, ela vai vivendo, muitas vezes até dentro da igreja, achando que é normal. Não, Cristo não vai vir, agora não, depois eu me arrependo. O momento do conserto é hoje, tem que ser agora, porque nós não sabemos nem dia, nem hora, é o que está escrito, nem dia, nem hora. Quem lembra da história de Sansão? Juízes 16, verso 20. Por isso que crescer no processo é a coisa natural a acontecer.
Quando alguém não cresce no processo, ela está correndo um sério risco. Um grande risco. De achar que a vida cristã é assim mesmo. Olha, quando dá eu leio, quando dá eu oro. Quando não dá também, tanto faz. Se der eu vou, se não der também não vou. É assim que eu vou vivendo. Isso é um perigo, irmãos. Sansão viveu isso. A Bíblia diz que ele era nazireu, consagrado a Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele, mas ele começou a brincar, desobedecer. Não precisa praticar a palavra de Deus, não precisa fazer isso não, eu sou forte, eu derroto todo mundo, os filisteus vêm contra mim. Olha o que diz Juízes 16:20, então ela chamou Sansão, e os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso é muito sério, porque quando nós temos o Senhor de verdade, nós temos tudo. Temos alegria, temos paz, temos a companhia, temos a proteção, temos Cristo no controle, na direção. Agora, quando a gente perde o Senhor, a gente perde tudo. Quem não tem Jesus de verdade, não tem nada. Não tem nada. Não tem a proteção de Deus. Infelizmente, o inimigo pode chegar, tocar, bagunçar, separar, fazer o que ele quiser, porque não tem a proteção de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22 ao 25. Como é que eu faço para ter a proteção de Deus? Cresça no processo, aprenda, não se acomode. Eu nasci em uma família cristã, eu já conheço. Aí que está o perigo, sabia? Quando a gente se acomoda. A vida cristã, irmãos, é uma novidade a cada dia. A vida com o Senhor é desenvolver um relacionamento com Ele, de amizade, de paternidade, ter Ele como Senhor da sua vida, falar com Ele diariamente, perguntar a Ele tudo que você for fazer, pedir o conselho dEle, perguntar se é da vontade dEle, pedir para Ele ensinar a cada dia, em cada situação. Jesus, como é que eu faço aqui com meus filhos? Senhor, com a minha esposa, Senhor, com o meu marido, Senhor, lá no trabalho, como que eu faço? O que o Senhor quer? Uma pessoa que vive assim, irmãos, ela é feliz, ela tem sucesso, ela tem êxito na sua vida, ela não vive uma vida chata, sem graça, ela não vive assim. Tiago 1, 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando a gente só ouve, irmãos, a palavra e não se esforça para praticar, a gente está enganando a nós mesmos. A gente está pensando assim: eu sou cristão, eu sou de Deus, a minha vida pertence ao Senhor, vou para a igreja, dou dízimo, oferto. Não é assim, não é só isso que faz de você um cristão. O que faz de nós
filhos de Deus, é a prática da palavra. É se praticamos a palavra, porque nós podemos estar aqui dentro, irmãos. Olha que coisa séria, enganando nós mesmos. Isso é sério ou não é? Se nós sairmos daqui a pouco, e lá fora fizermos tudo o contrário, nós estamos enganando a nós. Porque a palavra está dizendo que a lei é perfeita, que a palavra é perfeita. Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, daqui a pouco nós vamos embora para casa, jantar, ou lanchar, ou sair, não sei. Mas sabe o que acontece? Quando não praticamos, quando sairmos daqui, vamos esquecer tudo. Esquecer tudo. Saiu da igreja, esquece tudo o que ouviu, o que aprendeu. Sabe por quê? Porque não põe em prática. Não coloca em prática. Não se esforça, não persevera. Por isso que Hebreus 5 vai dizer que a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Porque quando você e eu estamos praticando a palavra, nós estamos cultivando a terra. Está dando para entender? Aí a semente que cair, meu irmão, vai frutificar. Porque nós trabalhamos a terra. Como? Praticando a palavra que nós estamos ouvindo. Praticando. Quando praticamos, estamos trabalhando a terra. E aqui no verso 5, mas o alimento sólido, verso 5, capítulo 5, verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Quem pratica a palavra sabe ver o território e saber se há algum perigo ali. Quem pratica a palavra sabe discernir se aquela amizade é bênção ou não é. Quem pratica a palavra não entra em roubada, não cai em armadilha. Sabe por que muita desgraça acontece? Porque muitos crentes não praticam a palavra. Não pratica. Sai daqui e vai se enrolar ali. Sai daqui e entra numa roubada ali. Meu Deus, como aconteceu isso? Não praticava. Não praticava. Só ouvia. Quem é que está falando aí? Ah, sim, tá. Saiu daqui, esquece tudo. É esse o exemplo que Tiago está dando. É igual um homem que olha no espelho, quando saiu do espelho, a gente não sabe como é que está. Por isso que mulher anda com espelho, já viu? Andava, né? Agora tem câmera de celular, né? Ela já se olhou no espelho em casa, mas ela precisa ver se está tudo normal de novo. É ou não é? Não é assim? Homem não, né? Homem também, né? A gente está olhando agora. Pode olhar, tá, irmãos? Não é pecado, não. Então não sabe mais. E por que não sabe mais? Não pratica. Só se torna adulto quem está constantemente praticando, colocando em prática, fazendo o que aprendeu, praticando o que ouviu, exercitando o que está aprendendo. Essa pessoa vai ganhando músculo, vai ganhando corpo, vai crescendo na fé, vai avançando. É claro que as lutas vão continuar. Amém? As lutas vão continuar, só que você não é mais um menino, entende? Quando a luta vem, você não vai se jogar no chão e se espernear. Já viram criança assim? Não, né? Graças a Deus, aqui não tem. Você não vai fazer isso, você vai buscar o auxílio de Deus, você vai buscar o auxílio do Senhor, e Deus vai dar força para você, amém? Para você vencer.
para você passar por essa luta. Por quê? Porque você está crescendo. E sabe por que você está crescendo? Porque você está colocando em prática a palavra de Deus. Praticando. Cada um no seu nível. Amém? Você não pode estar 10 anos na igreja e esperar que o irmão que está 2 meses na igreja tenha a mesma atitude. Amém? É diferente. Ele ainda está aprendendo os princípios elementares da palavra de Deus. Tem que ter uma diferença. Porque às vezes os irmãos são injustos. Na misericórdia, tu viu? Você tem que analisar, irmãos. Às vezes você já tem uma experiência maior. Você já tem uma caminhada a mais. E o irmãozinho ali ainda está tomando leite. Você tem que ajudar ele. Você tem que ajudar ela. Amém? Glória a Deus. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática, diga na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, como vai ser a vida dessa pessoa? Olha o que diz o final do verso: será feliz naquilo que fizer. A Bíblia não está dizendo será feliz em uma coisa, será feliz naquilo que fizer. Deus é bom, a palavra é poderosa, os caminhos de Deus são perfeitos. O que Deus tem para nós é coisas grandes, é uma vida abençoada, é uma vida próspera, é um casamento feliz. É isso que Deus tem para nós. E por que não tomamos posse disso muitas vezes? Porque está faltando observar atentamente a lei perfeita. Está faltando praticar aquilo que você sabe, não é o que você não sabe. Amém? Deus espera de cada um no nível que cada um está. O irmão que está 3 anos, Deus espera algo dele. O irmão que está 3 meses, Deus já espera outra coisa dele. Mas Deus espera algo de todos nós. Que respondamos esse relacionamento. É como um casamento. Por isso que a Bíblia compara que ele, Cristo, é o noivo e a igreja é a noiva. É um casamento. Os dois têm responsabilidade, sim ou não? Deus é o teu pai para cuidar de você, para te abençoar, para te ensinar, e você é o filho para obedecer, para cumprir, para respeitar, para honrar. Amém? É assim, irmãos. É um relacionamento, como um casamento. Um homem trabalha, dá tudo que a mulher quer, mas a mulher não faz nada para ele. Quem vai aguentar isso? Né, meu amor? Quer ir para o restaurante amanhã, fazer minha jantinha hoje. É uma troca, irmãos. É ou não é? O que foi, Eduardo? Não é que você vai trocar algo com Deus. É que quando você pratica a palavra de Deus, Deus te abençoa. Amém? Quando você obedece um princípio de Deus, Deus te abençoa. Quando você prepara a terra, Deus manda chuva. Amém? Então, você precisa só de praticar a palavra de Deus. Não tem nada estranho. Tem muita gente, quero tanto prosperar, acha que é muito difícil prosperar. Estou falando agora financeiramente. Queria tanto ter um dinheirinho. Já viu, Pica-Pau? Meu dinheirinho. Queria tanto comprar. Irmãos, as coisas não são complicadas, são simples. Sabe quem é complicado? Somos nós. A gente complica, faz tudo errado, desobedece Deus. Deus fala, faz assim, a pessoa faz de outro jeito. Olha,
cumpra esse mandamento, a pessoa não cumpre. Ou seja, a sua vida depende de você. Depende de você, não depende de Deus. Deus já te ensinou tudo. Deus está ensinando tudo que você precisa saber. Para quem está começando, Deus está ensinando aquilo que você precisa saber para iniciar. E se você se dedicar, você vai passar a outros. Tem um verso muito forte que Jesus diz isso. Que uns vão chegar bem depois e vão assentar na mesa com Ele para ceiar. Outros que estavam vão sair fora. Sabe por quê? Porque não querem praticar a palavra de Deus. E com Deus ninguém brinca, irmãos. Se coloque de pé nesse momento.